Olá, pessoal! Olá, profissionais de RH. Eu sou a Beatriz Oliveira, do time de comunicação do InfoJobs, HR Tech em tecnologia para recrutamento, seleção e gestão de pessoas. E esse é mais um episódio do nosso agora videocast, o Fala RH. E hoje nós vamos falar sobre branding, uma estratégia de marketing que também impacta na marca empregadora e na gestão de pessoas, atração e retenção de talentos. Para essa conversa, nós estamos recebendo hoje o Galileu Nogueira, que ele é expert em branding, LinkedIn Creator e tem mais de 14 anos de experiência na área de marketing, prestando consultoria e treinamentos para grandes players do mercado. Então, Galileu, muito obrigada mais uma vez por estar no nosso convite. É um prazer te receber hoje. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, contar a sua história. Muito bom, Beatriz, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz. Falar hoje de marca empregadora é super legal. Às vezes a gente tende a separar isso, né? Falar de marca empregadora só quando a gente está falando com RH, mas na realidade é a marca. Exato. Independente se ela é empregadora, para consumidor final, para investidor, é uma marca só. Eu sou Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência, ajudando a construir marcas muito queridas aqui no Brasil. Sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda também as marcas a encontrarem seu posicionamento, reposicionamento, identidade visual, expressão. Dou aula, tenho o BDP, o Branding de Perto, que é o meu curso, e também sou podcaster no Branding Tudo Podcast, além de ser LinkedIn Top Voice, que eu também escrevo durante toda a semana. Então, assim, como é que eu durmo? Não sei, mas eu consigo dormir, eu consigo fazer as coisas. De correria, né? Consigo ter minhas 7 horas, 8 horas de sono, tranquilamente. Então tá equilibrado. Mas tá sendo muito legal, assim, nessa jornada. Comecei a empreender em 2020, com a Galileu Branding na fundação, depois de 11 anos no mercado corporativo. E agora eu tô do lado de cada mesa. Agora eu tô criando uma marca empregadora, eu tô criando uma marca que tem que atrair talento, agora eu tenho uma empresa. Colocando na prática, colocando na prática, é o que eu ensino também. Muito legal, acho muita bagagem pra gente trazer hoje. É muito legal saber que você já é podcaster, então eu fico também mais tranquila, que você vai conseguir conduzir também comigo. E a nossa ideia é realmente reforçar essa questão de como que, né, a marca empregadora também pode se beneficiar dessa gestão de marca no geral. Então, acho que tem toda a bagagem pra gente trazer nossas conversas, e aí eu vou iniciar nossas perguntas agora. Então, como eu comentei, justamente a gente quer trazer um pouco do marketing pro RH, mas eu acho que talvez nossos ouvintes nem todos estejam familiarizados com o termo de branding. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que seria uma estratégia de branding pra quem não é da área. Boa, branding, eu costumo dizer, tem uma frase, parafraseando aqui alguns autores, né, o David Acker, o Keller, o Kotler, que são autores muito legais. Eu adaptei um pouco da frase, que eu digo que branding é o ato de adicionar valor a um produto ou um serviço através do poder de uma marca. Então, o exemplo sempre é muito simples, né? Se você vai comprar 2 produtos no supermercado, vai escolher entre 2 empresas para trabalhar, elas oferecem o mesmo benefício, oferecem o mesmo salário, oferecem as mesmas condições de trabalho. Como que você vai tomar uma decisão? Sem o logo, você não toma decisão nenhuma. A partir do momento que a gente estampa um logo, você fala, eu acho que eu quero trabalhar nessa empresa aqui do que nessa daqui. E essa construção desse significado é fazer branding. É quando eu construo esse significado em torno de uma marca, a ponto de fazer as pessoas terem atributos associados a ela. Então, eu me sinto mais confortável nessa empresa, eu me sinto mais confio nessa marca, é meu sonho trabalhar nessa marca, eu vi que tem um plano de carreira lá dentro, essa marca oferece diversos benefícios, tenho amigos que trabalham lá e me recomendam. Então, essa construção, essa disciplina de você pensar em cada ação para construir esse valor é fazer branding. Perfeito, eu lembrei até de um post que eu vi esses dias mostrando, por exemplo, uma maçã mordida. A fruta é uma maçã mordida, mas se a gente vê o símbolo da Apple, a gente sabe todos os valores que aquela marca carrega, e isso dá super pra trazer também pro público interno, né, falando de recrutamento, de retenção de talentos e tudo mais. Então, acho que a gente consegue caminhar por esse caminho juntando as duas coisas. Sim. Bom, e aí eu tava pesquisando um pouquinho sobre o seu trabalho, né, e eu vi lá no site da sua consultoria que tem a seguinte frase: 14 anos ajudando a construir marcas mais humanas e responsáveis. E isso é um termo, uma noção que o RH traz muito também. Hoje em dia, quando a gente fala de gestão de pessoas, de ESG, é importante que as empresas tenham essa responsabilidade com o público interno também. E eu queria entender se você costuma envolver o RH nas suas consultorias, como que você enxerga o papel desse setor na construção de marcas mais humanas e responsáveis. Boa, construir marcas mais humanas e responsáveis eu acho que é uma missão de todas as empresas daqui para frente, né? A gente está no momento de sociedade, principalmente, que já tem pautas, que já tem causas, que já tem uma mudança na forma de trabalhar, inclusive. A gente agora, principalmente puxado pela geração Z, quer trabalhar em empresas que representem o seu próprio valor, o seu próprio propósito, que se identifiquem com eles. Nossa geração passada, os nossos pais, trabalhavam num lugar que tivesse estabilidade, segurança, e mesmo que a empresa não tivesse tantos valores em comum, estava tudo bem, né? A pessoa ficava lá 10, 12, 15, 20 anos numa empresa. Hoje a gente tem uma geração muito mais consciente disso e que exige dessas marcas também. Né? Então ela quer uma marca que tenha uma causa, ela quer uma marca que invista num determinado valor, que eu acredito, porque quando eu escolho trabalhar nessa empresa, eu estou representando esse valor também. Então, quando não bate, eu não consigo trabalhar lá.
E aí o processo de construção de marcas mais humanas e mais responsáveis principalmente, ele vem puxado muito pelo fato de que hoje as marcas têm um papel social. Mesmo que elas não queiram, elas têm um papel. Então, quando a gente vê uma marca que patrocina um programa que é polêmico, ou ela tem um embaixador que de fato não representa o que aquela empresa significa, ou a marca toma uma decisão, algumas vezes ela cria uma história para te atrair como marca, para você trabalhar, mas chega lá dentro a cultura é completamente diferente. Então, o meu papel como consultoria, principalmente, é abrir os olhos dessas marcas, dessas empresas, que elas construam uma marca mais humana e mais responsável, partindo desse pressuposto, dessa responsabilidade mesmo. Eu estou tirando alguém de uma outra empresa para vir trabalhar aqui, eu estou me vendendo para o mercado de uma determinada maneira, e eu preciso envolver o RH nesse processo. Quando a gente faz um trabalho de marca, e por mais que a gente fale aqui de marca empregadora, é uma marca só. Sim. Não existe duas marcas, existe uma marca só. E aí a gente tem um viés de marca empregadora, que geralmente é puxado pelo RH, mas eu sou meio polêmico em relação a isso, eu acho que isso tem que ser dentro de branding mesmo. Na hora que eu estou construindo a marca, eu tenho alguns públicos de interesse. Eu tenho o consumidor final, eu tenho o acionista, eu tenho o colaborador e eu tenho, sei lá, a imprensa. Todo mundo, no final das contas, precisa ser gerenciado para construir imagem daquelas pessoas. Sim. Então, hoje ainda a gente não vê muito essa separação de employer branding está em RH e branding como comunicação, o consumidor final está em marketing, por exemplo, ou está numa área de branding separada. Mas como a gente está passando por um processo de introduzir o assunto também, o assunto marca empregadora super novo, agora que a gente está vendo profissionais de employer branding sendo contratados, vagas sendo abertas, tá tudo bem. Eu acho que é um mercado que ainda tá começando a surgir um pouco, a entender, né, qual que é a posição de cada um. Tem muito debate, né? Employer branding é uma coisa de RH ou de marketing? Acho que o que você traz um pouco é que todo mundo precisa estar nessa conversa, né? Nessa mesa precisa estar as duas equipes, porque uma coisa liga com a outra, né? Quando a gente tá falando de comunicação, seja para o público interno ou externo, ela precisa ser alinhada de uma forma geral. E marca também é cultura. A partir do momento que eu estou vendendo que eu sou uma marca simples para o consumidor final, eu preciso ter simplicidade na minha cultura dentro da empresa, trabalhando lá. Sim. Quando eu falo que eu sou uma marca que acredita numa causa, como comunicação, eu preciso ter essa causa sendo bem definida dentro da empresa, como parte da cultura. E aí o RH é envolvido no processo de consultoria para trazer o que a gente chama de visão interna da marca. Perfeito. Toda vez que a gente começa um processo de consultoria, a gente tem 3 visões, né? A visão interna da marca, a visão externa da marca, que é quando a gente vê consumidores, concorrência, etc. E a gente tem uma visão de mercado. Como o mercado funciona, né? Como o mercado enxerga os concorrentes também. Então, quando a gente fala de visão interna, a gente sempre entrevista pelo menos 6 ou 7 colaboradores para que eles falem sobre a visão que eles têm sobre a própria marca dentro da empresa. São entrevistas individuais, anônimas, sendo feitas direto com a consultoria, justamente para a gente não ter nenhum tipo de viés. Algum medo de retaliação, algum medo de falar alguma coisa na frente do chefe, ser mal interpretado. Então, a gente envolve o RH nesse momento para separar essas pessoas. A gente fala, bom, eu preciso conversar com um analista, preciso conversar com um diretor, preciso conversar com um coordenador, preciso conversar com alguém de vendas que está na ponta, preciso conversar com alguém de atendimento. E essa conversa, ela simplesmente precisa ser conduzida pela consultoria. A gente não vai identificar os nomes de ninguém, a gente vai apresentar a visão interna de marca, porque existe uma distorção. Sim. Algumas empresas hoje têm uma visão de marca externa muito boa e uma visão interna de marca controversa. Então, quando a gente une esses depoimentos na primeira etapa de um processo de consultoria, a gente gosta de falar que você equaliza essa percepção. Porque quando você tem uma coisa que, por exemplo, um diretor acha que tá incrível, a marca tá maravilhosa, a empresa é incrível, etc. Quando você vai conversar com o analista, ele já não acha isso tão legal. Diferente. E aí é muito natural a gente ver uma distorção de percepção interna. As pessoas acharem que a marca internamente é muito legal, e lá fora ela não é tão bem vista, porque ela não tem um trabalho bom de branding em comunicação, ou o oposto. Ou a marca é muito bem vista pelo consumidor, mas quando você chega lá dentro, você fala, cara, é um inferno trabalhar aqui. E aí a marca não se reflete nesses dois ambientes. Então o RH é essencial pra gente, pra principalmente trazer, a partir dos inputs de cada colaborador, das avaliações finais de cada ano, ali do quarto, uma avaliação de performance, trazer esses comentários sobre a empresa também, pra gente construir a marca. Perfeito. E cada vez mais eu vejo, né, o colaborador sendo também um porta-voz da empresa, né? Ele sendo ali um propagador da cultura, principalmente quando a gente fala de LinkedIn, que é uma rede social que cresceu muito, né? As pessoas cada vez mais investem. Quando a gente tá olhando para as marcas que estão nas redes sociais, a gente consegue ter uma percepção também ali de como trabalhar nela, porque tem bastidores. Então, acho que essa parte de trazer o RH e trazer os colaboradores como protagonistas da marca também é importante até pro brand como um todo, né? Exato. Quando a gente chega no nível do colaborador divulgar a empresa como um fã, é porque a gente chegou realmente no coração dele. Né? Ter orgulho de trabalhar, orgulho de pertencer, orgulho de dizer que faz parte, orgulho de cada lançamento de projeto.
Eu já trabalhei com algumas marcas do lado de consultoria que eu via essas equipes assim. Eu via as pessoas assim apaixonadas, né? Essa marca é minha vida, esse banco é minha vida. Eu amo trabalhar Que aqui, eu amo as pessoas carregam. que estão aqui. E essas pessoas, organicamente, elas vão postar. Precisa ser genuíno, né? Precisa ser genuíno. A minha pergunta que eu tenho agora pra seguir é justamente falando sobre isso. A gente tem essa ideia, né, de que as marcas precisam ser construídas de dentro pra fora. Então, acho que é esse ponto de gestão, de cultura organizacional. E a minha pergunta é justamente essa, né, de quais são os impactos que você enxerga quando esse público interno, ele tá satisfeito, ele tá alinhado, né, com os valores, ele se sente valorizado pela empresa. Quais são os impactos que traz depois pro público externo? A gente tá falando também da parte, talvez, né, de vendas, de comercial, do sucesso do negócio para os consumidores. Bom, é uma equação muito boa, assim, né? Quando a gente trabalha qualquer lançamento de marca, ele sempre começa de dentro para fora. E eu sempre costumo falar com os clientes que a gente tem que traduzir o que está dentro. A gente não tem que criar coisas, a gente tem que traduzir o que já existe em comunicação. Quando a gente vai falar de um valor, por exemplo, a não ser que seja uma empresa que esteja começando, contrate a gente para criar a marca do zero, beleza. Mas quando a gente tem uma empresa já consolidada, os valores já estão lá, as percepções já estão lá, a cultura já está lá. O que a gente faz é ter que ouvir essas pessoas, né? Então, quando a gente faz um lançamento de dentro para fora, primeiro impacto super positivo é que quando a gente for lançar para fora, ele é genuíno. O que tá dentro tá fora também. E a gente não tem o distanciamento desse colaborador de falar, nossa, é mais legal o comercial dessa empresa do que trabalhar na empresa. Sim. Né? Tem algumas campanhas, até uma campanha bem famosa em Salvador, campanha política, que eram aquelas campanhas de falar da gestão de um determinado governador ou prefeito, que mostram a Bahia super bonita. E aí virou uma coisa que as pessoas olhavam e falavam, gente, mas não é a Bahia que eu moro. Não, essa Bahia que é muito bonita. O turista, né? Super linda, super limpa, etc. E aí, na época, isso faz bastante tempo, se criou uma hashtag chamada Eu Quero Morar no Comercial do Governo da Bahia. Que era do tipo, eu olho para aquilo dali e não me vejo. Uma crítica muito forte, né? Crítica muito forte, que é tipo, o comercial é mais bonito do que a realidade. Então, o primeiro impacto da gente ter esse envolvimento de dentro para fora é garantir que o que a gente vai planejar para fora, ele é exatamente o que é dentro. Perfeito. E aí, algumas vezes a gente conversa com marcas que já têm isso muito consolidado, ela já sabe exatamente o que ela é como cultura e como marca e quer levar isso para fora, mas algumas vezes a gente vai acrescentar coisas que não existem hoje na cultura que precisam começar a existir. Então, geralmente, empresas que estão passando por um reposicionamento contratam a gente para provocar essas discussões. Ter essa visão, então, né? putz, você está num mercado hoje que exige muita simplicidade, a sua empresa é muito burocrática, a sua cultura é muito hierárquica, então você vai ter que dar uma mudada na maneira como a cultura se estabeleceu hoje, para que ela tenha talvez uma horizontalidade maior, dar autonomia para as pessoas, para que eu possa dizer que eu sou uma marca simples. Sim. Eu não consigo dizer se você não fizer uma mudança interna. Sim. A gente tem que alinhar muito com esses valores que essas gerações estão trazendo. Acho que a pandemia trouxe muitos impactos do que é a questão do trabalho, né? A gente conversou até nos bastidores sobre isso, de flexibilidade, que às vezes para algumas pessoas é um tema simples, mas para outras empresas não funciona. É claro que depende de cada realidade, de cada setor, mas acho que é importante ter essa escuta do mercado, do que os profissionais estão buscando para conseguir alinhar os interesses, digamos assim. Exato, e acho que tem uma coisa, eu sempre falo, né? A cultura ela é de cima para baixo, a marca é de cima para baixo também. Né, o que é geralmente o fundador ou a grande diretoria ali, os C-levels, acredita é o que vai escorrer de fato para a organização inteira. Né, então, quando a gente vai fazer um trabalho de marca, a gente não pode olhar só para a marca em si como efeito de comunicação. Então, a gente vai olhar e vai falar, bom, é isso, você tem zero cultura de home office, mas você quer atrair muitos jovens para sua empresa e talentos de tecnologia, ou você vai ter que, de fato, ter uma empresa um pouco mais híbrida, um pouco mais flexível, ou você não vai conseguir atrair essas pessoas. E eu sempre falo que não tem certo ou errado, tem aquilo que é bom para você. Então, se por acaso uma causa específica, né, protagonismo LGBTQIA+, não é algo que você acredite genuinamente, não faça. Sim. É melhor você ficar quieto. O que eu sempre falo também para cliente é, você precisa ter uma boa resposta quando você for questionado sobre isso. Então, eu entendo que você, como valor, como crente, talvez não acredite ou não queira apoiar, beleza. Mas se um dia você for dar uma entrevista num veículo grande e ele te perguntar sobre isso, você tem que ter uma boa resposta. E aí é onde eles começam a falar, realmente, né, existe uma pressão de fora que as pessoas querem, e hoje é muito nítido isso, né, que a pessoa que vai entrar hoje na empresa, ela se questiona se é um ambiente agradável, se ele é LGBT-friendly, se de fato é um lugar que tem alguma política específica de combate ao racismo, e aí a empresa fala, olha, a gente ainda não tem, ou a gente não está começando, ou isso aqui não está estruturado, é um motivo de um candidato falar, muito obrigado, e vamos embora. E de novo, não tem certo ou errado, tem o que você se posiciona.
a gente, como consultoria, tem que provocar a sociedade para mover para frente. Exato. Então, eu sempre vou questionar, na hora que a gente está fazendo a definição de causas de uma marca, é um papel nosso como consultoria falar o que a sua marca vai contribuir socialmente. Pode ser que você não contribua, de fato, para o meio ambiente, de algum aspecto, mas o que você vai fazer sobre isso? Porque não é mais uma questão de se você quer ou não, é quando você vai fazer ou não, porque assim, vai ter que fazer. E aí a gente tem marcas que falam, olha, eu ainda não estou preparado para isso. Então, beleza, na hora da gente se posicionar, isso aqui não é um valor seu, isso não entra como valor de marca e tá tudo bem. Só esteja preparado para ser questionado. Sim, acho que as pessoas vão questionar e a gente tem a questão das redes sociais muito aberto, de tudo, aí todo mundo tem muito acesso hoje. Sim. E tem até pesquisas que mostram isso, que cada vez mais profissionais buscam empresas alinhadas com seus valores e que percebam ele como pessoas também, não só como profissionais. Então, acho que entra muito nessa conversa também. Sim. E a minha próxima pergunta, eu vou avançar um pouquinho aqui no roteiro, que eu acho que traz esse ponto que você disse do marketing, do discurso, que é aí um ponto talvez perigoso, que é ter esse marketing relacionado à cultura corporativa, e quando na prática isso não acontece. E ele pode trazer muitos reflexos negativos, e eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais na importância de ter isso alinhado e de como que você orienta, né, as pessoas na consultoria para não entrarem em pautas que eles realmente não pregam internamente, porque isso pode depois virar um grande problema. Bom, eu gosto de trazer exemplos, eu sempre sou muito didático em relação a isso, né? Quando eu falo de marcas mais humanas e mais responsáveis, a gente teve um case há mais ou menos um ano, de uma marca que foi fazer o patrocínio do Big Brother, fez um patrocínio muito grande, de muitos milhões, e aí acabou o programa, ela mandou 400 funcionários embora. Então, a internet se comoveu em relação a isso, pelo layoff de muita gente, e a empresa se posicionou dizendo que isso não tinha nada a ver com o gasto feito no Big Brother. Claramente, a gente não pode afirmar que isso aconteceu, mas era um patrocínio de 100 milhões de reais. Então, quando você manda 400 pessoas embora, você, de alguma maneira, conecta que a empresa não teve fôlego, talvez o resultado esperado não veio, então essas pessoas foram mandadas embora. Então, quando a gente tem um discurso de atração muito bom, mas no final das contas você não tem uma responsabilidade de manutenção ali, você vai causar problemas, você está criando uma crise de imagem para você. Esse discurso não alinhado de você falar, mês de julho vamos colocar a bandeirinha LGBTQIA+, muito legal, é muito divertido, mas eu olho para meu board de diretoria, não tem nenhuma pessoa representante dessa sigla, ou eu não tenho nenhuma política de inclusão desse tipo de público, por exemplo. Antes, a gente conseguia engolir. Antes, eu digo muitos anos atrás. A gente não discutia, isso não era uma pauta, isso era velado, e etc. Hoje, as pessoas, elas estão meio jornalistas nesse aspecto, meio investigadoras. Então, é muito comum que rolem os exposeds na internet, né? Descobri que a marca fala, mas no final não tem nada. A marca tem um programa até muito grande, mas na hora de fazer uma ação, na hora de mandar embora, ela manda primeiro esse grupo minoritário. E até acho que a questão de colocar essas pessoas só nos cargos operacionais, né? Não ter ninguém na liderança. Exato. Teve até um estudo de layoffs também recentes aqui nos últimos 2 anos, que mostrava justamente isso, né? No momento de fazer uma demissão, os grupos minoritários eram os primeiros. Então, as pessoas trans eram mandadas embora primeiro, as pessoas negras eram primeiro, os cargos de analista eram primeiro, e aqueles cargos que estavam ali mantendo a hierarquia sempre funcionando estruturalmente, estavam intactos. Né? Então, eu aconselho em consultoria, a gente tem uma etapa chamada de propósito de marca. É um workshop que a gente faz, que a gente não cria um propósito, a gente identifica um propósito. Cada fundador, dono de empresa, diretor, ele sabe por que a empresa existe para a sociedade e para, de fato, resolver algum problema. É uma pergunta que eu faço, né? O que o Brasil ganha quando sua empresa existe? O que está acontecendo? Por que você está aqui? Por que está todo mundo acordando todos os dias para vir para cá? E quando a gente chega nesse lugar de discussão de causas, eu sempre trago a relação do negócio com a causa. Então, a gente atendeu um cliente agora no segmento imobiliário, em que só 30% dos corretores imobiliários no Brasil são mulheres. Então, quando a gente foi discutir a causa do empoderamento feminino, no setor imobiliário, tinha um campo vasto para a gente pegar esse número de 30 e virar pelo menos 50. Quando a gente conversa sobre isso, diretamente com as lideranças, todo mundo fala, nossa, é uma pauta muito legal. Nós temos super oportunidade. Isso nos diferencia como marca do mercado. Só que eu sempre faço uma provocação de, e se vocês acreditam genuinamente nisso? Vocês realmente querem ter mais mulheres como corretoras? Acredito, porque ninguém vai dizer que não. E aí a minha segunda pergunta é, então o que você tem de investimento em tempo, energia, esforço, recurso e dinheiro para de fato fazer essa causa se mover? E aí é onde o bicho pega. Porque, eu quero fazer essa causa, mas eu não tenho nenhuma verba para fazer projeto. Eu quero falar dessa causa na rede social, mas na hora de contratar eu não tenho nenhuma vaga afirmativa.
Então, eu já começo a identificar esses movimentos nessa própria reunião, e aí eu volto no discurso de honestidade e sinceridade, que é, Exato. se você não vai fazer isso, eu prefiro que sua marca não faça nada. É, melhor não ter o discurso do que ter o discurso e não ter as ações, né? Exato, Precisa porque refletir. é só bonito. Ele não é efetivo. Quando você vai dar uma entrevista, é bonito você falar, olha, eu quero fazer 30% das mulheres hoje virarem 50% no mercado imobiliário brasileiro, tem toda uma coisa. E no caso dessa empresa que a gente atendeu, os fundadores e o CEO de fato acreditam nisso. Então, a partir do momento que essa causa foi definida, toda a estrutura da empresa foi alterada para isso acontecer. Sim. Então, as vagas, por exemplo, de C-Levels para tecnologia e produto foram prioritárias para mulheres. No momento que a gente teve uma ação de marketing, uma verba foi separada para impulsionar o projeto de trazer mais mulheres para o mundo corporativo dentro do lado imobiliário. A gente teve políticas específicas dentro do RH para incentivar mulheres a empreender. Então, aí sim, a gente começa a ver uma causa verdadeiramente acontecendo. Então, eu sou brutalmente honesto nesses lugares. Tipo, não tem dinheiro, não tem esforço, não tem recurso, não faça. Fica na sua. Você até hoje não fez. Então, se você enxerga que isso pode ser uma diferenciação de mercado, em que a sua marca vai ser mais preferida por você advogar por essa causa, enxergue isso como um grande projeto de posicionamento. Eu tive uma discussão com a Monique Evelli, que foi uma Shark Tank que gravou comigo também, que até essa lógica ela é meio burra em alguns aspectos, né? Quando você pensa, por exemplo, no racismo, uma empresa que luta contra o racismo. Se ela está lutando, ela está investindo, ela está crescendo no mercado. Ela vai falar com uma população que talvez ela não falasse, ela vai criar um relacionamento com aquele tipo de consumidor, independente da minha crença. Né? Digamos que eu não tenha nenhum papel para lutar contra o racismo. Mas como marca, eu faço esse investimento, eu trago coletivos, eu coloco projetos. Como negócio, eu estou falando com mais da metade da população brasileira que vai se identificar a partir de hoje, como negócio. Quando a gente fala como essência e genuinidade, quando de fato eu acredito, eu quero transformar, o papel da minha empresa é esse, a gente tem um poder muito mais forte, primeiro, de transformação social, e segundo, é que a causa se torna mais genuína. E é muito comum, a gente também já viu casos aqui no Brasil de empresas que fazem esses projetos, mas numa primeira oportunidade de uma entrevista, um CEO, um fundador, um diretor dá uma escorregada. Sim. Porque aquilo não era introjetado, de fato. Aquilo foi imposto. Foi, temos que agora colocar mulheres na história. E aí, no primeiro deslize ali numa pergunta que talvez seja, para um jornalista, muito trivial, tem um escape ali, um ato falho de, não, mas todo mundo merece, não só as mulheres. E aí você fala, opa, como assim essa marca Faz defende a sentido, causa, não. mas o diretor tá dizendo que a meritocracia é igual para todo mundo, então ele não entende o feminismo, aí começa uma cascata. Então acho que o processo não tem como fazer, não acredita, não tem recurso, não faça. Só esteja preparado para dar uma boa resposta quando for questionado. Certo. E deixa essa pulguinha atrás da orelha do tipo, você não faz hoje, mas você deveria começar já a fazer. Não é uma questão só bonita, é uma questão de exigência social, do ponto de vista de recrutamento, inclusive. E eu, na minha cadeira, quando fui última função, corporativamente falando, como diretor de branding, era cada vez mais comum nas entrevistas as pessoas perguntarem sobre as causas. Então, legal o salário, legal o benefício, legal isso. Como que tá em relação às pessoas pretas aqui? Como que é a divisão? Aí você fala. Aí a pessoa fala, e causa LGBT, o que vocês estão fazendo? Aí, não tem. E como que é em relação à discriminação aqui dentro? Luta contra assédio, o que seja. E aí, isso faz parte do discurso hoje de uma entrevista de emprego. Ela, no passado, era só visto como um comercial, como uma ação na rede social. E eu já vi candidatos falarem, se vocês não têm nenhum tipo de iniciativa, então acho melhor não vir. E tá tudo bem. Você vai atrair pessoas que não se importem com isso para trabalhar na sua empresa, tá tudo bem. Mas, de novo, pensando em mercado, se você tem toda essa base feita, se você de fato tem essa crença, você investe, a sua empresa cresce, a sua marca cresce, você atrai mais talento. Então, como business, você deveria pensar assim. Totalmente. Mas que isso seja verdadeiro também. Sim, você trouxe o negócio das pessoas questionarem sobre a empresa. E eu acho que tem esse movimento comum até agora das pessoas, de fato, escolherem onde elas querem trabalhar. E eu queria trazer até um gancho aqui, porque o InfoJobs tem uma ferramenta de marca empregadora, de avaliação espontânea. Então, os colaboradores e ex-colaboradores podem entrar no nosso portal, que é o Advisor, e avaliar as empresas. E avalia desde liderança até questão de carreira, de ambiente de trabalho. E a gente percebe que cada vez mais as pessoas acessam essa página e buscam avaliar. A gente tem hoje 14 milhões de avaliações. E isso é talvez um ponto decisivo ali na hora de escolher o emprego. E eu até aproveitar para fazer um convite, porque a partir
Nesse ranking, a gente faz uma premiação das melhores empresas para se trabalhar, que é o Best Workplaces. E agora, no final do mês, no dia 25, a gente vai fazer essa divulgação da lista em um webinar. Então, fica o convite para as pessoas acompanharem tanto as empresas que desejam trabalhar cada vez mais marca empregadora, quanto profissionais que estão buscando conhecer, né, esses processos e saber um pouco mais sobre cultura de cada companhia. E aí, eu trago a próxima pergunta, que fala também sobre isso. A gente fez uma pesquisa aqui no InfoJobs, onde falou que 70% dos profissionais afirmam que a reputação da empresa diante dos funcionários é um fator importante na hora de aceitar uma proposta de emprego. Então, conversa muito com isso que a gente está falando. E aí, a gente vê essa questão que é realmente importante investir na valoração dos colaboradores, na promoção da marca empregadora, e que isso precisa estar muito casado. E também acho que tem esse ponto de investir na valorização e ter uma cultura positiva, mas também propagar isso, que é aí onde entra o branding. No branding é importante que o RH consiga mostrar também, consiga atuar para propagar essa marca empregadora. E aí, a minha pergunta é essa, porque hoje a gente vê um comportamento muito de candidato consumidor. Então, a pessoa se relaciona com a sua marca, ela pode ter vontade de trabalhar ali, esse desejo, mas ela tem também, às vezes, algum contato de consumo, principalmente, né, em marcas que fala com o público B2C, né, com o público final, são os clientes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa sua percepção de se o candidato, né, também tem essa relação com o consumo, do que atrai. Boa. Quando a gente pega a teoria, né, o David Acker, que é o pai do branding, basicamente, ele construiu um sistema de identidade de marca que ele fala que a marca ela tem 4 dimensões. Então, você tem a marca como pessoa, a marca como produto, e você tem a marca como empresa, e aí você tem a marca numa dimensão que é a marca como herança. E aí, quando a gente fala de a marca como produto, marca como empresa, a gente tem que sempre lembrar que as pessoas, elas consomem algumas vezes aquela marca, e por conta dessa construção de imagem que essa marca tem, as pessoas sonham em trabalhar lá. E existe um descolamento algumas vezes. Existem marcas que a gente é muito fã como consumidor, mas quem trabalha lá dentro acha péssimo, né? Ou acha ok, não acha exatamente como o consumidor acharia. Né? Isso acontece muito com marcas de luxo, por exemplo. As pessoas têm aquela visão incrível dos desfiles, das roupas, dos produtos, e quando você vai trabalhar é uma empresa normal, que tem meta, que tem que bater coisas, né, tem objetivos, tem OKRs. Acho que esses setores que trazem um pouco de glamour, né? Talvez a imprensa, para quem é da comunicação, né? Que traz essa visibilidade, né? Tem um pouco disso, né? E eu tive alguns amigos que trabalharam em marcas famosas, assim, de luxo mesmo, e eu, como alguém que tava querendo saber, né, eu falei, e aí, como que é trabalhar lá, e etc. As pessoas estão sempre bem vestidas, como que é isso? Eu falei, não, é uma empresa como qualquer outra. Tem o financeiro, tem os OKRs para trabalhar, a gente tem metas agressivas, a gente tem uma cultura de trabalho, às vezes, muito, né, de trabalhar muitas horas, a gente, às vezes, tem só 10% de desconto para comprar roupa, não necessariamente a gente não ganha as coisas, e aí tem um distanciamento, né? Você tem aquela coisa de como consumidor e como marca. Marcas como Nike, a gente fala, putz, deve ser incrível trabalhar na Nike. Mas uma coisa é a marca trabalhar na Nike, outra coisa é a marca Nike como produto. Sim. E o grande papel do branding é diminuir essa distância também. Tanto ser um sonho de trabalhar na marca que você consome. E eu acho que isso é um movimento que a gente tem visto agora, muito forte, dessa coisa do candidato consumidor, como você trouxe, olhando para o cenário de influenciadores. Então, quando você fala, o meu sonho é trabalhar com a Boca Rosa. Meu sonho é trabalhar na Boca Rosa Company. Ela é uma grande influenciadora, ela é uma pessoa que eu gosto, mas ela tem uma empresa. Eu tive a experiência de trabalhar com a Natália Arcuri. Né? Eu trabalhei na Me Poupe. Quando eu entrei lá, tinham 15 funcionários. A empresa estava começando, de fato, a dar aquela alavancada, enfim, né? E foi um choque quando eu cheguei, porque eu vejo a Natália no YouTube, eu vejo os vídeos, eu vejo como ela grava, o senso de humor, a diversão, o conteúdo leve. Mas quando eu chego na empresa, é uma empresa. Né? E quando eu fui contratado para ser diretor de branding, uma das grandes conversas que eu tive com ela, principalmente, falando desse papel de influenciadores, é que agora ela precisava começar a entender que não é trabalhar com a Natália Arcuri, é trabalhar na empresa dela. Sim. E a empresa dela tem que ter uma cultura, tem que ter valorização, tem que ter funcionários de fato felizes, vai ter avaliação de como é trabalhar na empresa. Uma coisa é consumir o conteúdo do YouTube, assistir os vídeos e comentar. Outra coisa é, de fato, você ler um review falando, olha, não gosto de trabalhar nessa empresa por causa disso, disso e disso. Né? Então, o candidato consumidor, eu acho que é uma coisa que vai cada vez mais acontecer quando as marcas se fortalecerem muito. A gente tem as marcas dos sonhos. Quando a gente vai fazer todo ano vocês liberam, né, pesquisas, Sim. tipo, quais as top 10 empresas dos sonhos.
elas geralmente são dos sonhos por conta dos produtos também. Sim, realmente são marcas que se associam mais a essa, né, ao consumo, que é onde a pessoa tem essa visibilidade maior, talvez. Mas, não sei se você concorda, mas eu vejo também um movimento de executivos se tornando porta-voz da empresa. Então, você trouxe o exemplo da Natália Arcuri, que é uma pessoa que começou no YouTube, trouxe depois uma empresa, né, que talvez é um cenário um pouco descolado da grande maioria das empresas, mas eu vejo muito esse movimento também de executivos C-levels trazendo como porta-voz da empresa, então eles aproximam ali o público, né, porque torna mais tangível a marca, mas também é importante trazer esse outro lado de ter uma cultura realmente alinhada. Exato. A gente viu dois grandes cases nos últimos anos, né? A gente viu, basicamente, o João Branco do McDonald's, em que todo mundo fala, nossa, deve ser incrível trabalhar lá, por conta do que ele mostrava, das estratégias de marca, os bastidores de trabalho. Ele já tinha muitos anos na Arcos Dourados, e o Marcos Mion, quando foi pra Globo, que também foi uma grande campanha de marca empregadora, sem ser uma campanha de marca empregadora. E foi muito espontâneo, né? Foi super espontâneo. Quer dizer, pareceu espontâneo da parte dele. Até onde a gente viu, não foi nada planejado. Era de fato um sonho dele, era um sonho como profissional, era um sonho como carreira. E ele fez uma grande campanha de marca empregadora sem saber, sem estar fazendo, quando ele falou do primeiro dia de trabalho, como foi receber o crachá. Só que essas sensações que ele teve desse sonho, dessa realização, elas foram criadas antes da cabeça dele, pela marca ter sido muito forte. É uma marca que está presente em todos os lares brasileiros, é uma marca que é associada a boa qualidade, que tem bons profissionais, que projetam visibilidade para quem trabalha lá, que traz credibilidade, traz segurança. Então, os atributos da marca foram construídos antes. Né? E o que eu vejo hoje nesse lugar é que eu acho que as empresas estão pensando muito na imagem, de fato. Eu quero construir uma imagem, então eu quero atrair as pessoas por essa imagem. Legal, mas eu preciso, de fato, ser esta coisa. Eu não preciso só construir uma imagem, eu preciso ser essa imagem primeiro, para depois só comunicar. Sim. Né, quando o Mion foi pra Globo, ele não trouxe nada de novo em relação à imagem do que é trabalhar na Globo. Todo mundo da comunicação quer trabalhar lá. Então, isso já estava fundamentado na empresa. O que ele fez foi dar voz. Ele forçou, né? Ele trouxe voz, ele mostrou, ele falou da sensação que ele sentiu no convite, ele filmou o primeiro dia de trabalho. Então, quer branding maior do que isso? Do que uma pessoa que está super empolgada de trabalhar na sua empresa, usando suas próprias redes sociais para falar de como é trabalhar na sua empresa. Então, olhando para esse exemplo do Marcos Mion, imagina o dia que ele sair da Globo. Como que também isso é uma grande preocupação. Se ele sair brigado, cadê aquela marca que foi legal, muito divertida, etc., que foi o sonho dele? Se ele chegar lá e se frustrasse, falasse, nossa, eu achava que era isso, mas quando chegou lá eu trabalhava 16 horas, não me pagavam nada, me cobravam tudo, ele também voltaria e falar, gente, vou aproveitar o espaço aqui para dizer que não foi tão legal. Sim. Então esse cuidado é complexo mesmo construir marca. A gente, em algum momento, escutou lá no passado que era fácil, mas é complexo, porque, principalmente quando a gente fala de cultura empregadora, marca empregadora, a gente tem muitos fatores envolvidos. A gente está falando de processos, né, de promoção, cargo, carreira, oportunidade. A gente está falando de cuidado com o colaborador, toda a parte de mobilidade, benefícios, etc. Tem as suas crises, né, em algum momento, de produto. Às vezes é a crise de um depoimento de um CEO, às vezes é um desvio ali de algum funcionário em específico, e a marca tem que olhar para dentro e se blindar novamente. Então, esse candidato consumidor, acho que o grande cuidado que a gente tem que ter é não frustrar a expectativa dele quando ele for trabalhar na empresa. E aí, de novo, é construir essa imagem consolidada nas duas pontas. É tão legal estar na Nike quanto comprar um produto da Nike. É tão legal ser o representante dessa marca quanto trabalhar nessa marca. E é uma coisa que todo mundo faz mesmo, olhar essas avaliações. Né? Quando eu comecei na minha carreira saindo de Sergipe e vindo para São Paulo, eu tinha as marcas dos sonhos. Eu tive um papo com uma das marcas que era dos sonhos, e eu conversei com uma pessoa que trabalhava lá e falou, olha, é muito legal trabalhar aqui, a gente recebe produto e tudo mais, mas meu salário é muito ruim. E aí, o depoimento dessa pessoa, ela falava assim, mas como essa marca estampa muito bem no meu currículo, eu me submeto a ficar um tempo para poder dizer que eu trabalhei aqui. Eu acho que é isso que a gente não quer construir. Que seja só pelo nome da empresa e tá ali pelo currículo, né? E parecia até uma coisa meio forçada, tipo assim, como eu sei que eu sou uma empresa muito valorizada e desejada, eu vou te pagar pouco, mesmo sabendo que eu poderia pagar mais por conta da minha lucratividade, mas eu vou usar esse valor de marca para te deixar aqui dentro. Isso é bem negativo, né? Uma retenção zero positiva para a empresa depois. Sim. E você comentou a questão do Mion, né?
com a passagem dele, se ele sair e tudo mais, eu acho que casa muito com uma coisa que a gente fala bastante aqui nos conteúdos do InfoJobs, que é sobre essa questão da jornada completa do colaborador, né? Você tem que ter uma boa atração, que é o RH que cuida ali, mas a parte da gestão de pessoas, de como vai ser a experiência dele, que é o que a gente avalia na ferramenta do Advisor, que eles compartilham, né? A experiência e talvez o pós também, né? Talvez o contato ali no processo de demissão, o desligamento, enfim. Precisa também ter esse cuidado para ser uma jornada completa, porque foi o que você trouxe também de conversas com outras pessoas. A gente conversa com pessoas que trabalham em diversas marcas, a gente acompanha nas redes sociais, amigos trabalhando e tal. Então isso cria também a gente cria uma experiência sem conhecer, a gente tem ali uma visão sem conhecer. Você tem uma imagem. E eu adotei como premissa em qualquer emprego eu conversar com pessoas que trabalham na empresa. Sempre, assim, porque eu já vinha dessa desconfiança, principalmente sendo publicitário, de não acreditar 100% naquilo. Então, eu tô fazendo uma entrevista para uma empresa multinacional enorme. Eu ia lá na rede social, mandava uma mensagem tipo, tô fazendo um processo seletivo para essa vaga, você pode me contar como que é trabalhar aí? Porque como consumidor tem uma imagem incrível, eu acho maravilhoso, mas não sei como que é. E aí, às vezes, tinha respostas muito boas, tipo, cara, pode vir, é muito legal, adoro, já tô aqui há X anos. Ou assim, venha, porque é importante você passar por aqui, estampar no seu currículo que você trabalhou aqui, muito bacana, você vai aprender muito, mas saiba que você não vai ser muito bem remunerado aqui, porque eles vão se usar disso. Eles vão falar que eles são uma marca grande, vão te oferecer um salário mais baixo. Algumas pessoas gostam, as pessoas não. Mas eu acho que a geração Z tá vindo um pouco mais controversa nisso, Também tipo, acho. de não aceitar qualquer coisa em nome da marca, sabe? Do tipo, ela pode ser uma marca pequena, mas tendo uma boa qualidade de vida, uma boa remuneração, ela às vezes quer ficar. Coloca muito esse equilíbrio, né? A minha próxima pergunta amarra um pouco tudo isso que a gente tá conversando, que é sobre a atração de talentos, né? E aí, nesse contexto de tornar as marcas desejáveis pelas empresas, queria que a gente só elencasse um pouco de como que o RH de fato se beneficia dessa questão do brand para recrutar. Boa, é exatamente uma resposta dando continuidade à pergunta anterior, né? Todo mundo gosta de marcas fortes. Todo mundo quer trabalhar em marcas fortes, todo mundo quer comprar de marcas fortes. E aí, olhando para cada cliente, quando eu tenho uma marca muito forte, é mais fácil eu vender, é mais fácil eu recrutar, é mais fácil eu convencer você de comprar, né? E eu converso muito com clientes, né? Quando você tem uma marca, por exemplo, todo mundo quer trabalhar no Itaú, por exemplo, sei lá. Se eu sou uma consultoria de branding e quero trabalhar com o Itaú, o Itaú ele tem um poder de negociação forte, ele vai conseguir vir com um pool de fornecedores muito grande, algumas vezes ele vai enxugar ali um orçamento e você fala, cara, mas é Itaú, eu preciso trabalhar lá, eu preciso fazer alguma coisa com eles. Né? Como funcionário é a mesma coisa, às vezes você vai olhar para uma cultura que faz sentido para você, etc. E aí tem um dado momento que você fala, putz, a remuneração aqui não é tão boa, mas eu acho que eu vou aprender muito lá, vai ser muito legal, é uma marca forte. Então, ter uma marca forte, ela facilita muito a vida de todo mundo. Né? Se você falar assim, Beatriz, eu tenho uma oportunidade de você trabalhar hoje na Chanel, aí você vai falar, não sei. Não, porque você já sabe da marca, tem a força, o nome e tudo mais. Então, quando a gente constrói uma boa marca, para recrutamento principalmente, muito mais fácil. Né? Hoje eu estou atendendo algumas marcas em consultorias que passam por um processo inverso, que tá sendo muito difícil contratar pessoas porque elas não me conhecem como marca. Então, elas têm medo de vir para cá, elas não sabem se elas vão durar muito tempo, elas não sabem se a empresa é sólida, elas não sabem se elas vão ser promovidas, elas têm medo de chegar aqui e dar 3 meses a empresa falir e ela ir embora. Então, quando você constrói esses recursos como marca empregadora, de solidez, de confiança, credibilidade, que de fato tem uma carreira consolidada, que tem força, vai ficar muito mais fácil na sua vida. E aí, eles querem a ajuda da consultoria para construir a força de imagem primeiro, para conseguir recrutar melhor, porque hoje eles têm um recrutamento ativo. Então, eles têm que ficar indo atrás dos candidatos, porque as pessoas não conhecem a marca, então não é espontâneo. Ninguém entra no site e manda currículo. Eles têm que ir atrás. E quando eles vão atrás, as pessoas que estão em marcas muito fortes, líderes, por exemplo, de mercado, falam, eu não vou sair desse lugar para ir para essa. Eu nem conheço, nunca ouvi falar. Mesmo sendo uma empresa sólida, com faturamento alto, conhecida em outros países, mas no Brasil não é. Então, o benefício maior é você justamente construir uma marca como um todo, não só uma marca empregadora, mas uma marca como um todo, que esse processo de recrutamento vai ficar muito mais fácil, você vai ter pessoas desejando trabalhar com você, e aí do lado de marca empregadora você tem os benefícios, a cultura, que você vai vender aquilo para atrair, e às vezes ser o motivo de decisão para você ir entre essa e aquela. Porque como a gente está falando aqui, parece um cenário que a gente está falando só de uma empresa. Né? Imagina que eu estou no processo seletivo para 3 grandes marcas. Sim. Todas elas são muito legais, todas vão me pagar bem, todas estão perto da minha casa, por exemplo. Então, como que eu vou escolher entre essa e aquela?
E aí é onde entra um papel também de uma marca empregadora muito bem construída, para você olhar e falar, opa, essa daqui eu acho que, além de tudo isso, me oferece isso que eu me identifico. Total. É a pesquisa que a gente falou, né? Que essa reputação, ela vai ser talvez um papel decisor ali. Então, nesse processo, por exemplo, tô concorrendo em 3 processos seletivos e as empresas me convidaram pra entrar lá. Qual que eu vou escolher? Talvez esse seja um ponto de tomada de decisão. E eu acho que você trouxe também essa questão da atração ativa ou não, né? E isso é fundamental, né? Pro RH fica muito mais fácil. As pessoas vão querer trabalhar ali. Então, quando abrir uma vaga, ele vai receber mais currículos, mais profissionais, talvez profissionais mais qualificados também, porque ela já tem esse apelo, digamos assim. Então, acho que tudo isso acaba sendo um ciclo que se autoalimenta. Exato. E tem uma coisa legal também, que quando você tem essa construção muito forte acontecendo, e eu vi isso na prática com o Me Poupe, por exemplo. Era uma marca muito construída dentro dos canais, dentro da internet em si, e você tinha um tipo de candidato um pouco diferente, que são os fãs. Uhum. Né? E você tem pessoas que sonham em trabalhar com a Natália. Elas são pessoas que admiram tanto ela, que imaginam que ela é uma grande CEO, uma grande empreendedora, que fala, cara, eu quero vir para essa empresa a todo custo. Óbvio, isso não pode ser utilizado como recurso pelo RH de falar, então eu vou pagar nada porque essa pessoa é fã, mas imagina como é mais fácil você ter pessoas que já estão aderentes à sua cultura, que já conhecem você, que querem de fato trabalhar ali, que não estão só pelo dinheiro, não estão só pela jornada de trabalho, elas querem pelo contexto. Sim, é o brilho nos olhos. É o brilho nos olhos. E isso acontece com tanto marcas como pessoas, no caso de uma Natália e a Me Poupe, mas as marcas corporativas também. Sim. Eu vim desenhando uma trajetória que meu sonho era trabalhar em multinacional americana quando eu vim para São Paulo. E aí a minha primeira empresa foi familiar, que era uma empresa brasileira, que eu já achei muito legal, fiquei 4 anos, mas a primeiro momento que a Philips me chamou para ser coordenador de marketing, eu falei, cara, é Philips, é global, é holandesa, cara, eu vou aprender muito, eu preciso estar lá. E aí fui. Quando a Oracle me chamou para ser gerente de branding lá, eu ia sair da Philips, o meu salário era o mesmo. Mas eu falei, cara, mas é Oracle, a 17ª marca mais valiosa do mundo, ela é global, ela vai me ensinar muito, vou para lá. Né? E aí, quando a 99 me chamou, mesma coisa. Tipo, eu tô indo pra uma empresa que foi o primeiro unicórnio brasileiro, que tem uma cultura super divertida, super legal de trabalhar, um trabalho que você é quase uma casa. Você pode ficar 12 horas lá que você não sente que você tá trabalhando. Pô, muito legal. Só que o meu momento de carreira era o momento que eu tava escolhendo essas empresas mesmo. Eu tava olhando para essas coisas e falando, putz, isso aqui faz sentido. Quando eu fui, de fato, entendendo que minha carreira já ia se encaminhar para o empreendedorismo, eu fui diminuindo o tamanho das empresas que eu trabalhava. Falei, bom, eu vou na Me Poupe agora, que só tem 15 funcionários. Fazendo outro caminho, né? Fazendo um outro caminho, até um dia que eu falei, bom, acho que minha carreira CLT já aconteceu, vamos agora empreender. E agora eu tô no lugar que é criar justamente essa marca. E você passou por muitas empresas para conhecer isso também, né? Exato. Agora, imagina que você traga para o seu empreendedorismo essas experiências todas. Super, eu já sei o que eu não quero como cultura, já sei o que eu quero. Modo de trabalho também, acho que é uma das coisas que eu vi, né? Eu trabalhei em uma multinacional, trabalhei numa empresa chinesa que trabalhava no fuso invertido, que a gente fazia reunião 11 horas da noite porque ela é 11 da manhã. Trabalhei em empresa pequena, de 15 funcionários, que virou 60 depois de um ano. Então, hoje, criando minha própria marca, né, a Galileu Branding em si, eu já olho para essa cultura do tipo, cara, o que eu gosto de fato como cultura? É uma empresa que vai basear muito na transparência, é uma empresa que vai ter um ambiente muito leve e informal de trabalho, é uma empresa que vai remunerar justamente as pessoas que estão fazendo o seu trabalho muito bem feito, sendo proativo nessa remuneração. Não vou ficar esperando as pessoas reclamarem do salário para eu realmente fazer isso. E eu até tenho a filosofia de não ter uma empresa muito grande. Eu quero ter no máximo 10, 12 funcionários, e é isso. Por uma questão minha de cultura, do que eu acho que dá para fazer, de manter esse clima sempre próximo, etc. É meio contraintuitivo no empreendedorismo, porque as pessoas querem ter empresas gigantescas e milionárias, mas eu tô bem satisfeito. Eu acho que é o que funciona para cada um também, né? Exato. Bom, o nosso papo tá incrível, e ele passou super rápido, eu nem percebi. Mas a gente tem pra nossa última pergunta, que é um pouco mais prática também. Eu queria saber quais dicas você daria pro time de RH e o time de marketing trabalharem em conjunto, essas estratégias de brand e de marca empregadora. O que você acha que precisa fazer, talvez, para começar ali, a primeira conversa, para falar sobre isso? A minha dica é a sua própria pergunta, né? Na verdade, é só tirando a pergunta. Trabalhem junto. É muito comum a gente ver os times trabalhando separados. Muito comum, muito comum. Até pela cultura de branding também não existir ainda tão forte na maioria das empresas, cada área está criando a sua própria marca. Então, a área de marca empregadora ali, como RH, por exemplo, está correndo atrás. Ela precisa bater as metas, recrutar, trazer candidato, cria benefício, está sempre atualizada, adiciona algum benefício novo, etc. Está fazendo o dele. Só que marketing ou branding não está sendo consultado nesse processo.
Então, em alguns momentos, essa construção, ela poderia ter sido muito maior. Você poderia explorar muito mais esses benefícios, você poderia comunicar mais em rede social sobre isso, você poderia ter conteúdos mais ricos para trazer as pessoas para cá, vídeo, campanha, algum tipo de inspiração ali em marketing que você pode trazer isso como ferramenta. O que eu vejo são duas áreas trabalhando separadas. Nas empresas que eu passei, principalmente, o RH não pedia muitas coisas para marketing em si, era sempre muito autônomo. E marketing estava preocupado também com o consumidor final, estava preocupado com as mensagens, estava preocupado com rede social. Então, quando você junta essas duas potências, e a minha recomendação, dica 1, vai começar um projeto novo, vai ter uma iniciativa nova, vai adicionar uma causa, conversa com o time de marketing antes de fazer esse movimento. Porque ele vai ficar muito mais rico. Se você chega e fala, a gente vai adotar hoje o empreendedorismo feminino como causa dentro do RH, legal. Isso pode ir para a comunicação, isso pode virar uma campanha, isso pode virar uma ação, isso pode virar um patrocínio de um evento. Isso é muito maior do que simplesmente você dizer numa entrevista de emprego que você apoia essa causa e você vai ter vaga afirmativa. Então, a causa, por exemplo, ganha força quando você envolve. A partir do momento que você tem um modelo de trabalho híbrido, flexível, que seja, uma cultura livre, que você trabalha a hora que você quiser, marketing pode amplificar isso, usando os próprios canais de rede social. Isso pode virar uma campanha, isso pode virar um case em algum aspecto. Então, a dica fácil assim, conversem antes de começar qualquer coisa. Chamem o time de marketing, sejam proativos em chamar. O time de marketing, na correria louca, não vai sentar num dia no RH e falar, oi, você tem um projeto novo, me conta. E geralmente com esses projetos que envolvem cultura, benefícios, atração, retenção, eles estão longe da realidade de marketing no dia a dia. A gente não tá vendo isso. A gente só usa, eu como diretor, por exemplo, usava o RH ali quando eu precisava recrutar, eu chamava eles. Quando eu tinha um problema com o time, para fazer toda a parte de coach, mentoria, eu chamava o RH. Mas a partir do momento que eles vinham e falavam, a partir de hoje a gente está colocando um auxílio creche e licença parentalidade de 6 meses para os pais, por exemplo. Licença masculina. Putz, vamos fazer um conteúdo disso? Vamos transformar isso num post? Vamos fazer isso num episódio de podcast? Vamos falar sobre isso? Vamos levar um executivo de RH para um podcast sobre RH para falar sobre esse benefício? E aí isso se torna um produto quase, a gente consegue marketear ele. Acho que é exatamente esse ponto, né? O RH tem talvez o planejamento teórico, a questão da estruturação, e o marketing sabe como viabilizar isso. E como amplificar. Exatamente. Porque hoje tem muita empresa que a gente atende ou vê que a 99 passava muito por isso, quando a gente trabalhava lá. A 99 dentro era muito mais legal do que fora. Então, as pessoas que trabalhavam lá eram tão apaixonadas, falavam assim, gente, as pessoas vendo os comerciais não imaginam como é trabalhar aqui, elas não sabem, é muito legal, é muito gostoso, etc. A gente tem uma cultura super forte, a gente tem uma questão de causas muito claras, a gente tem grupos de afinidade de pessoas negras, afinidade de pessoas LGBT. Pô, isso nunca foi dito, isso nunca foi contado. Você entra na rede social, não tem nada. Então, justamente porque as duas áreas nos falavam na hora de fazer projeto. Então, conversem. O primeiro passo é, pensei em uma ideia, chama o time de marketing proativamente e pede uma colaboração para construir isso em conjunto e como isso pode ser amplificado. Perfeito, comunicação. Bom, a gente está chegando no final do nosso episódio. E para encerrar, a gente tem o nosso quadro tradicional que se chama O que Você Faria. Nele eu vou narrar um cenário hipotético sobre um assunto que a gente debateu aqui hoje no episódio. E aí você conta como você reagiria, pode ser? Pode ser. Bom, então vamos lá. A situação é a seguinte. Você foi contratado, para prestar uma consultoria de brand. E no meio desse processo, a empresa se envolve justamente em uma crise sobre essa falta de alinhamento entre as ações internas e o discurso propagado. E aí está refletindo na imagem da companhia e também para atração de talentos, né? Tem sido realmente uma questão negativa para eles. E eu queria saber como você atuaria para reverter essa situação. Boa. Aqui a gente tem branding e relações públicas trabalhando juntos e marketing também, de alguma maneira, né? Primeiro a gente tem que avaliar a natureza dessa crise, né? Como aqui você não me deu muito detalhe, eu não sei se é uma crise muito grave, se é uma crise muito simples, mas vamos pensar no cenário caótico, que é uma crise muito grave. Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui que fica fácil. Recentemente a gente viu uma empresa que usou mão de obra quase análoga à escravidão. Isso prejudicou super a reputação. Então, quando você entende que isso é uma coisa muito grave, o primeiro passo é entender com a área de relações públicas, né, o quanto isso está impactando em relação a veículos, como é que está a percepção de imagem. Nesse caso em específico, a gente já sabia que estava péssima. Né, e no meio do caminho você tem processos seletivos acontecendo, você tem campanhas acontecendo. Quando a gente identifica um cenário como esse, a primeira recomendação que eu geralmente dou é que a gente pause qualquer iniciativa para fora até a gente resolver. Então, estamos fazendo uma campanha, estamos fazendo um patrocínio, cancela, pausa, não dá visibilidade, paga o contrato, usa o crédito depois. Vamos resolver este ponto em específico. Uma vez que identificado o problema, eu preciso entender o quanto a empresa de fato está agindo
para mitigar esse problema. Então, nesse caso de um caso muito negativo que a gente viu no Brasil, a empresa emitiu uma nota falando, a gente lamenta, era um fornecedor terceiro, não tinha conhecimento, pedimos desculpas e fim. Não é suficiente. Quando você lia a comunicação, era basicamente se eximindo da responsabilidade. Eu contratei um terceiro que contratou um outro e eu não tenho culpa. Na verdade, você tem. É uma marca só, para o consumidor não tem diferença se é um terceiro, se é um fornecedor, as pessoas têm a marca ali envolvida. Então, o que eu faria nesse aspecto de fato, vamos resolver essa crise. Não, a gente não tem o que fazer. Neste caso em específico, na época até eu fiz uma resenha falando sobre, analisando o caso dessas marcas. Qual que seria a minha grande recomendação? Se essas pessoas estavam numa situação análoga à escravidão e elas estavam sendo exploradas por um terceiro, o seu papel como marca era trazer todas as pessoas para perto. Você disponibilizar uma linha dentro do seu orçamento para auxílio psicológico para essas pessoas, auxílio jurídico para essas pessoas, para que elas consigam processar a empresa que estavam sublocando, né, o seu serviço ali. E você automaticamente se torna aliada do processo. Sim. Você não é mais, não é culpa minha. Querendo ou não, tem relação, né? Essa empresa estava pagando ali por um serviço que ela não sabia a origem, talvez. Exato. E eu, na época, quando eu acompanhei esse caso de perto, falei, cara, olha como seria diferente. Uma coisa é você emitir uma nota dizendo, lamentamos. Outra coisa seria, lamentamos o que aconteceu, disponibilizamos R$1 milhão para auxílio jurídico desses 1.500 funcionários. Embora eles não sejam nossos, a gente não apoia esse tipo de prática, a empresa é contra isso. Já excluímos o fornecedor tal da lista de fornecedores e agora a gente está dando apoio psicológico e financeiro jurídico para que essas pessoas processem a empresa e recebam o que é seu por direito, etc, num fundo que a gente disponibilizou. Muito mais tranquilo. Nesse caso em específico que eu estou contando, eles só ficaram na nota mesmo. E aí o Ministério Público do Trabalho entrou, as empresas foram processadas e condenadas a pagar uma multa de R$7 milhões. É um problema muito maior. Exato. Então, assim, se você está no meio de uma crise, pausa tudo que você está fazendo, foca em resolver esse problema, não se exime da responsabilidade. A crise é sua, a marca é sua, a empresa é sua. Não, mas é um terceiro. Não importa. As pessoas não querem saber. E no final das contas, destina o que tem que ser feito. Tem alguma coisa na rua ali acontecendo, um Rock in Rio da vida que eu paguei, desaparece, não faz. Porque hoje as pessoas vão associar, ninguém sabe assim, mas o Rock in Rio eu paguei ano passado, não importa. A partir do momento que você tem uma crise como essa, e aí daqui a um dia sai uma notícia assim, a marca tal investe 7 milhões no Rock in Rio. A pessoa comum, ela vai falar assim, mas por que não pegou esses 7 milhões e pagou pros funcionários? Sim. Então, você precisa, de fato, cancelar esses projetos. E aí, se você realmente, genuinamente quer resolver e mudar o mercado, desenvolva um programa para mudar isso. Então, essa marca, por exemplo, perdeu uma excelente oportunidade de falar, olha, agora a gente desenvolveu um programa de triple check dos fornecedores, agora a gente tem uma visita extremamente milimetricamente calculada para analisar cada passo, a gente está revendo toda a nossa cadeia de contratação, a gente fez essa movimentação, tirou a pessoa de operações, agora não é mais ela, agora é uma outra, sei lá, ela se movimentou, porque o que o consumidor quer ver é a ação. E ele também quer ver transparência. Sim. A gente viu no painel de tendências agora de marketing para 2024, os consumidores estão se conectando com marcas que são muito transparentes. E a transparência é dizer, erramos, a gente reconhece, o problema é meu mesmo, a gente não viu isso aqui, mas a gente está fazendo isso e aquilo. A transparência vem acompanhada de atitude também. Então não é só falar, reconhecemos o erro e próximo, né? Pedimos desculpas a quem se sentiu ofendido. Não, de fato, peço desculpas, a minha ação é essa, o que a gente está investindo é isso, o nosso plano é ser executado em no máximo 3 meses e a gente está disponível para esclarecimentos. E aí vai lá e publica. Isso em rede social, isso em blog, isso em LinkedIn. Parece óbvio quando a gente está ouvindo isso, mas as empresas são muito receosas em admitir que erraram. Elas são muito receosas em falar, olha, de fato a gente não viu. Né? E o pedido de desculpas dele foi esse. Lamentamos, foi um fornecedor externo, a gente confiava no fornecedor, mas não sabia como que era a cadeia do lado dele. Né? Então, tudo bem, você não sabia, já temos um grande problema. Exato. Bom, perfeito. Acho que o caminho é esse, então, né? Analisar e colocar as ações em prática. E eu acho que, assim, é bom aprender com os erros e melhor ainda com os erros dos outros. Então, fica aí a dica, né? Pra analisar esses cenários e talvez não repetir esse tipo de situação. Exato. Mas que bate-papo incrível que a gente teve. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu tenho certeza que a gente conseguiu reforçar bastante a importância de trabalhar a marca empregadora e brand. E antes de encerrar, eu deixo esse espaço para você se despedir,
também, enfim, falar alguma coisa que você queira concluir. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de falar de marca empregadora. Acho que é o primeiro podcast que eu falo de marca empregadora, porque geralmente me chamam para falar de marca corporativa, produto. E eu acho que faz muito sentido, na hora eu acompanho você já pessoalmente, e eu tava olhando e falei assim, nossa, acho que isso aqui vai ser um papo legal pro InfoJobs, pro Fala RH. Então, muito obrigado a galera do Fala RH que está ouvindo, né, as edições. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre branding, é só me seguir, @GalileuNogueira. Eu produzo conteúdo de branding todos os dias. Branding Tudo Podcast toda terça-feira. Então, a gente tem episódio novo, 12h30. E se você quiser aprender mais e quer, de fato, se tornar um expert em branding, é só acessar algum dos cursos do Branding de Perto, que é o curso que eu dou aula, geralmente, todas as semanas ali tem um curso novo acontecendo. Então, acesse galileunogueira.com/bdp, coloque seu nome lá e vamos embora. Perfeito, então fica aí o convite para as pessoas acompanharem você nas redes sociais, conhecer mais seu trabalho também. E eu aproveito para agradecer vocês que nos ouviram até aqui. Espero que esse bate-papo tenha sido muito enriquecedor. E quero lembrar que na descrição do episódio a gente sempre coloca alguns materiais complementares ao tema. E é isso, acompanhe a gente nas redes sociais e nos vemos no próximo bate-papo. Tchau, tchau!